A gente tem os esguichos, então, né? A gente falou dos hidrantes, que é onde sai a nossa água ali, né? Recebe a água lá do armazenamento, e aí a gente tem as mangueiras que faz essa conexão do hidrante para transportar a água até lá na ponta, e onde a gente vai ter os esguichos. Então, são essas peças metálicas adaptadas à extremidade das mangueiras, destinada a dar forma, direção e controle ao jato de água. Ele pode ser um esguicho cônico ou agulheta, que a gente chama, ou aquele esguicho regulável ou universal. Então é através do esguicho que a gente vai dar forma para a água, que a gente vai direcionar e controlar esse jato de água. É a maneira que a gente vai conseguir fazer propriamente o combate. Então tem o hidrante, a mangueira, onde eu vou conectar lá nesse hidrante que vai transportar essa água, e lá na outra extremidade, na outra ponta dessa mangueira, eu também vou conectar esse esguicho, também é um engate rápido, meia volta ali, para fazer essa conexão, 1/4 de volta ali, para fazer essa conexão, e esse esguicho pode ser o agulheta ou o universal. O agulheta que faz um jato sólido, então só sai aquele turbilhão de água ali, direto e reto para a gente fazer o combate ao fogo, e o esguicho universal, que a gente consegue fazer outras formas, dar outras formas para a água. Então também sai o jato sólido ali, mas a gente consegue fazer a abertura dele para formar um leque ali, para formar um escudo, por exemplo, para proporcionar a saída de trabalhadores de um local. Então abra um leque ali, formando uma parede de água para que as pessoas consigam sair. A gente pode utilizar esse mesmo leque, fazer uma forma de neblina para refrescar quem está ali fazendo o combate direto ao fogo. Enfim, ele nos dá um pouco mais de possibilidades. Tomar muito cuidado com esses esguichos também, porque eles ficam soltos, não ficam conectados direto na mangueira, vão ficar normalmente dentro das caixas de hidrante. Tomar cuidado para não perder, para não sumir, e também para não estar derrubando isso, caindo no chão. Também são peças metálicas e aí pode estar danificando as suas conexões. Mais uma vez, lá na hora de conectar, na hora do combate ao fogo, a gente vai ficar lá batendo cabeça, às vezes não vai nem conseguir. Então também está verificando essas condições dos esguichos, verificando se está lá no local, se está em perfeitas condições, e testar. Aí testando, ligar a mangueira lá no hidrante, fazer a conexão e testar o seu uso ali, principalmente o universal, que ele tem a regulagem ali de abertura e fechamento. Se a gente não utilizar periodicamente, acaba que ele vai secando ali, ele vai travando, e às vezes na hora que a gente for utilizar, a gente não consegue fazer a movimentação adequada. Então, por isso a importância de periodicamente estar fazendo os testes, estar fazendo os treinamentos e fazendo as inspeções nesses equipamentos. Então a gente tem o esguicho cônico ou o agulheta, é o mais comum, ele é composto por um cone. A parte posterior é ligada à mangueira e a parte anterior, mais fina, dispõe da boca removível, o requinte, que regula a formação do jato. Então é o mais simples ali, é o agulheta, muito famoso como agulheta. Ele faz um jato sólido de água. Então, normalmente, quando eu preciso fazer o combate direto ao fogo, a gente utiliza o agulheta, Ele sai aquele jato sólido que a gente faz o combate direto. A gente não consegue ter uma regulagem com esse tipo de esguicho, Ele sai, a água vai sair sempre da mesma maneira, Vai sair aquele jato sólido. E aí a gente tem o esguicho universal ou esguicho regulável, que vem sendo mais utilizado, porque ele nos dá várias opções, Ele tem um dispositivo ali especial capaz de produzir jatos sólidos, borrifos ou neblina, controlados pelo próprio operador. Então ele fica mais fácil, porque a gente tem essa opção. Então a gente tem ali também o jato sólido, quando mantém
ele fechado para fazer esse combate direto ao fogo, mas também, né, na ponta dele mesmo ali, ele tem um registro que a gente consegue abrir e fechar e nos dá outras opções, né? A gente consegue, por exemplo, estar abrindo um leque ali, fazendo uma parede de água, né, para a gente conseguir avançar mais. A gente consegue fazer um borrifo ali, tá mandando essa água para quem às vezes está mais próximo do fogo, fazendo um combate direto. Então ele nos dá um pouco mais de opção, né? Então é o tipo de esguicho que vem sendo mais utilizado, né? A gente tem o agulheta, que é apenas aquele jato sólido, que ainda existe, ainda está em uso, mas com maior frequência aí a gente está aderindo ao esguicho universal, que a gente consegue moldar a água da maneira que for mais adequada para aquele momento. Ou manter aquele jato sólido para fazer o combate direto, ou a gente consegue estar abrindo aí, fazendo uma neblina, né, fazendo um leque ali, ou rabo de pavão, que o pessoal fala também, né, que ele consegue dar uma proteção maior para os combatentes, né? Então, abrindo esse leque aí, a gente consegue formar uma parede de água que vai refrescar ali quem está trabalhando, pode proporcionar a saída, né, de trabalhadores que tem um fogo muito próximo ali, então forma essa parede de água, forma uma neblina ali, né? Se eu tenho, por exemplo, um fogo mais alto, né, então eu formo uma neblina primeiro para jogar essa água mais por cima desse fogo para ele ir baixando, né? Normalmente o jato sólido é quando o fogo está mais baixo, a gente faz um ataque mais direto. Então no esguicho universal a gente consegue moldar a água, a gente consegue utilizar de outros recursos, de outras maneiras aí para fazer o combate. Então fica mais fácil, né? Facilita a nossa atividade, facilita o nosso trabalho. A gente tem o canhão monitor também, que pode ser fixo ou móvel, né? Além do seu uso normal, substituem o homem nos casos de resfriamento em equipamentos localizados nas áreas vizinhas do local em chama. Então, também ele recebe água lá do reservatório, de um hidrante, e ele pode ser fixo ou móvel, né? Então, eu tenho locais fixos, por exemplo, onde eu tenho um maior risco de incêndio, eu já deixo esse canhão ali montado, que ele vai ser acionado e, na maioria das vezes, eu nem preciso da presença do homem ali, né? Eu não preciso que o homem fique ali fazendo esse controle, ele é fixo, a gente só vai acionar ele já está posicionado, ele já está direcionado ali para aquele local onde eu quero preservar, onde eu sei que normalmente eu posso ter um fogo. É muito comum, tá? Mais uma vez, em áreas de destilaria, de armazenamento de combustíveis, né? De diesel, de etanol, de gasolina, onde a gente tem aqueles reservatórios maiores, então em volta deles normalmente a gente tem a presença desses canhões monitores, né? Em pontos fixos já, onde em caso de incêndio eles vão ser acionados automaticamente, né? Depois ou manualmente também, mas a gente não precisa ali da presença de um combatente, de um brigadista, né? Ele consegue sozinho ali, ele já está posicionado, direcionado ali para o local do fogo. E ele pode ser móvel também, né? A gente consegue transportar de um local para outro. A gente tem esse canhão normalmente também lá nos caminhões de apoio, né? Nos caminhões bombeiros, né? Também de forma manual, né? Que ainda é o mais comum, então eu preciso ter um operador ali em cima manipulando esse canhão, mas já existem uns automáticos onde o motorista ali do caminhão bombeiro, dentro da cabine, ele faz esse controle do canhão monitor que está lá fora, né? Então ele tem um painel ali com uma câmera que dá a visualização ali, né, daquele canhão lá em cima, e de dentro mesmo da cabine do caminhão ele consegue fazer esse acionamento. Então é algo que já tem algum tempo aí, mas que está entrando mais forte no mercado agora, né? Então o combatente tem um pouco mais de segurança, né? Não precisa nem se deslocar, ele não precisa nem sair de dentro da cabine do caminhão, né? Faz esse acionamento aí de forma remota, né? Então
também é um acessório extremamente importante no combate a incêndio. Mais um item aí que a CIPA precisa avaliar. Então, se eu tenho esse canhão monitor fixo já em pré-determinados em alguns locais, também está fazendo essa inspeção. De vez em quando precisa acionar, precisa ligar, ver se realmente está funcionando, se a água está chegando até lá, se tem a vazão, se tem a pressão necessária. Outro item, outro acessório utilizado bastante aí nas indústrias, nas empresas, são os chuveiros automáticos, né? Os famosos sprinklers, né? Os chuveirinhos. É uma instalação de proteção contra incêndios composta de uma série de pequenos bicos destinados a borrifar água sobre o foco inicial do fogo. Ficam ligados à tubulação aérea dos sistemas e operam de acordo com a temperatura máxima do ambiente. O próprio vazamento de água ocasionado pelo rompimento de uma ampola liga o sistema de bombas que gera a pressão da água na rede, daí denominado o sistema automático. Então é o famoso chuveirinho, o famoso sprinkler. Ele fica normalmente, deve ficar na parte superior aí, né, próximo aí à laje, próximo ao teto, e aí ele tem um sensor, né, regulado para determinadas temperaturas. Quando ultrapassa essa temperatura máxima, ele vai romper essa ampola e automaticamente é feito o acionamento, né? Então a água vai chegar até ali, vai pressurizar a rede, a bomba vai ligar e aí vai mandar a água ali. Então existem diversos modelos ali, diversos tipos. Inclusive existem sprinklers, né, chuveirinhos instalados em ambientes refrigerados, né? Então, Thiago, mas como que vai ligar um sprinkler num ambiente refrigerado, numa câmara fria? Existe chuveiros apropriados, né, para isso, onde ele tem um gás específico ali que não deixa congelar aquele sensor, e aí mesmo assim, se a gente tiver essa presença de fogo, ele é acionado também. É um importante recurso, ele tem que ser instalado, ligado na rede de combate a incêndio de forma independente, né? Então eu tenho uma instalação lá para os hidrantes, para as mangueiras, e também eu tenho uma independente para os sprinklers, né? Porque senão a gente pode ter problema. Às vezes a gente vai estar ligando as mangueiras, ele vai estar mandando uma pressão muito alta se tiver em conjunto, porque ele vai entender que vai sair água na mangueira e vai sair água nos sprinklers. Mas daí se os sprinklers, os chuveirinhos não forem acionados, acaba estourando, né, outros pontos de hidrante, né? Vai vir uma pressão muito forte. Então tem que ser sistemas independentes, um para os chuveirinhos e um para os hidrantes, para as mangueiras, né? Porque se for o mesmo sistema, né, acaba que se não forem acionados, por exemplo, eu tenho incêndio num determinado setor, né, ou uma parte externa que eu vou estar utilizando um hidrante, mas esse sprinkler não vai ser acionado, a gente vai ter uma pressão muito grande, uma vazão muito grande de água, que pode acabar estourando outros pontos ali de hidrante que a gente não está utilizando. Então tem que ser sistemas separados, né? Um para o chuveirinho e outro para os hidrantes, para as mangueiras. Também é muito utilizada em áreas industriais, em construções, em shoppings, em grandes áreas, né? Acaba trazendo um bom retorno aí para esse combate. Também tem que ser inspecionado, né? A gente não vai conseguir fazer o teste porque precisa estourar aquela ampola, mas a gente consegue estar verificando lá todo o sistema, se está pressurizado, enfim, se realmente vai funcionar no momento do incêndio ou não, né? Então também é um equipamento, mais um acessório utilizado. Então, todos esses equipamentos que a gente viu aqui, desde lá dos extintores até os hidrantes, mangueiras, canhão, monitor, sprinkler, chuveirinho, tipos de esguicho, são todos equipamentos
que o cipeiro ou o brigadista precisam auxiliar a segurança do trabalho em fazer esse controle, em fazer essa inspeção. E também precisa conhecer, precisa saber utilizar, né, todos esses equipamentos, como faz o acionamento, né, como que eu faço as conexões, de que maneira que a bomba lá é acionada, né, para que a gente, no momento de um eventual incêndio, consiga atuar. Né. Tudo isso a gente vai conseguir como? Treinamento, né, na prática, no dia a dia. Então, periodicamente, aí a brigada tem as suas reuniões mensais estipuladas já, né? Se não houver brigada, aí eu preciso do apoio da CIPA, enfim, também periodicamente precisa fazer esses treinamentos, né? O uso de extintor, de mangueira, de hidrante ali, né? Para que toda a equipe esteja preparada. E aí fazer todos os simulados necessários também, né? Fazer um simulado de evacuação, testar a sirene de emergência, retirar todo mundo ali, programar um dia. Então vamos fazer um primeiro simulado. Então a gente avisa todo mundo, né? Ó, a gente vai ter um simulado hoje e tal, beleza. A gente faz para anotar a participação, né, de toda a equipe. Num segundo simulado a gente avisa só, né, os encarregados ali e os diretores, os gerentes. Num terceiro a gente não vai avisar ninguém, né? Por quê? Para chegar o mais próximo possível. Então a gente vai acompanhando ali a evolução da equipe. Todo mundo precisa estar consciente, né? Então, a partir do terceiro, quarto simulado, a gente já não avisa mais ninguém. A gente faz em horários diferentes ali para ver se o pessoal realmente está atento, para deixar eles mais preparados possíveis. A gente não sabe quando e onde, como vai ocorrer o incêndio. Então, quanto mais próximo da realidade a gente tiver, melhor. Então, por isso é importante, periodicamente, a gente estar fazendo aí esses treinamentos, esses simulados, para que a gente consiga estar preparado numa eventual emergência. Como a gente falou lá no início, é muito importante a gente aprender, saber fazer o combate, né, desse incêndio, mas, né, mais importante ainda é agir na prevenção. Uma das formas de agir na prevenção é a gente conhecer quais são as causas de incêndio, né, o porquê eles ocorrem, quais são as formas mais comuns de acontecer um incêndio. Sabendo quais são essas causas, quais são esses principais motivos de incêndio, a gente consegue atuar mais fortemente na prevenção. Então, existem algumas causas mais gerais que a gente vai se deparar, né, no nosso dia a dia, mas você precisa estar atento para a realidade aí do seu local de trabalho. Então, o que você tem aí no seu local de trabalho que pode provocar um incêndio, ou se já teve alguma vez algum incêndio, o que o motivou, né, para que você entenda quais foram essas causas, quais foram esses motivos, e aí você consiga trabalhar em cima disso, né? Então, a CIPA tem um papel importantíssimo nesse sentido, né? Porque ela investiga todo tipo de ocorrência, seja aí um acidente ou também um incêndio, né? E nesse sentido a CIPA vai auxiliar mais uma vez a estar buscando essa causa, o motivo, o que gerou aquele fogo, o que causou aquele incêndio, para que a gente trabalhe na prevenção, para que ele não volte mais a ocorrer. Então, é através das causas de incêndio, o porquê ele ocorre, que a gente consegue fazer uma prevenção. Então, tem alguns itens aí para a gente verificar que vão mostrar para a gente o caminho a ser seguido. Um desses causadores de incêndio é a eletricidade, né? Então, elas ocupam um dos primeiros lugares como fonte causadora de incêndio. Fios e componentes desgastados devem ser substituídos. Devem ser evitadas também as improvisações ou gambiarras, e a realização de serviços com eletricidade somente deve ficar a cargo de pessoas capacitadas.
Então, a eletricidade é uma das principais causas de incêndio ainda, né? Os curtos-circuitos, né? A gente está utilizando uma única tomada para conectar vários equipamentos, provocar ali um superaquecimento, fio desencapado. Então, é um dos pontos a serem observados. Lá no pente fino, que a CIPA precisa fazer lá no início do seu mandato, para fazer o levantamento de riscos, já precisa verificar essas condições. Está verificando em todos os setores, em todos os locais da empresa, se existem situações ligadas à eletricidade que pode gerar, que pode acabar causando um incêndio. Então, está verificando parte elétrica, está verificando a conexão dos equipamentos elétricos e eletrônicos, de que forma está sendo feito, se cada um tem a sua estação de trabalho ali, ou se está todo mundo junto, né, fazendo aquelas gambiarras ali, vai colocando adaptador, coloca um T, coloca outro, na hora que você vai ver tem 5, 6, 8 equipamentos ligados num único local. Isso pode gerar uma sobrecarga, né? A gente pode ter ali um superaquecimento também, pode ter fiação exposta, pode ter um curto-circuito. A CIPA precisa auxiliar a brigada, auxiliar a segurança do trabalho nesse sentido, em estar fazendo essas verificações, em estar fazendo as suas inspeções rotineiras, né, desde lá da sua primeira inspeção, seu primeiro pente fino, mas também colocar isso lá no seu planejamento, no seu cronograma de inspeções, para estar verificando, né, onde a gente pode se deparar com esse tipo de situação e realmente está fazendo uma busca ali, tá observando todos os locais, todos os setores onde a gente tem eletricidade, se está tudo dentro dos padrões, onde a gente tem uma tomadinha ali, onde a gente tem uma fiação, sempre está verificando essas condições que são ainda uma das principais causas de incêndio. Um exemplo disso é lá o edifício Joelma, né? Foi feita uma investigação que foi comprovado que a maior tragédia relacionada ao fogo do país foi ocasionada devido a um curto-circuito. Então, foi um pequeno curto-circuito que começou num andar, né, que gerou o fogo que se alastrou aí e matou quase 200 pessoas e deixou várias outras dezenas de pessoas feridas também. Então, era uma situação crítica ali que faltou a prevenção, faltou a observação, né, faltou alguém estar ali para verificar. Era um prédio também todo sem estrutura, né, para incêndio, para combate a incêndio, para prevenção. Então, isso também proporcionou que esse fogo se alastrasse mais rapidamente, né? Não existiam equipamentos para fazer esse combate, não existia nenhum tipo de procedimento, mas o fogo se iniciou num simples curto-circuito, né, e causou toda essa tragédia. Então é um item aí que a gente não pode deixar de lado, que a CIPA precisa constantemente estar verificando, tá sempre inspecionando nos locais de trabalho, né, se existe esse risco, se a eletricidade de alguma forma pode ser o causador de um incêndio. A gente tem um dispositivo que nos auxilia nesse sentido, que é o fio terra, né? Então, máquinas, equipamentos, prateleiras, containers, tanques, enfim, tudo que utiliza ou comporta materiais elétricos, inflamáveis ou explosivos devem ser aterrados. Caso contrário, poderá haver a formação do triângulo do fogo pela geração do calor, ocasionando incêndios. Então, as máquinas, os equipamentos, containers de armazenamentos, prateleiras, precisam ter aterramento, né? Eles que vão acabar garantindo que não haja uma descarga elétrica ali que pode estar propiciando a formação ali do triângulo do fogo e propriamente um incêndio. Então já é uma prática que vem sendo utilizada ali pelas empresas, está fazendo essa instalação desses aterramentos, né, em máquinas, equipamentos
em containers em diversas partes, e aí também a CIPA precisa fazer essas observações, né? Então, por exemplo, a gente tem um container que tem sido muito utilizado aí, principalmente em obras, né, para servir tanto de armazenamento de materiais, como também de escritórios, né, que nessas obras são montadas ali para a equipe administrativa, engenharia e tal. Esses containers precisam estar aterrados, como máquinas, como os equipamentos, né, empilhadeiras, enfim, tudo isso vai contribuir para a prevenção, né, desses incêndios. A CIPA precisa atuar nesse sentido também, de estar verificando onde existe esses aterramentos, onde ainda não existe, se é necessário fazer essa solicitação, está sempre pedindo o apoio técnico aí da área de segurança do trabalho para conseguir fazer essas observações. Nesse sentido ainda a gente tem os para-raios, né, o SPDA, que é o Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica, né, porque ainda esses incêndios provocados por raios são muito comuns. Então todas as edificações devem possuir a proteção do para-raios, cuja instalação e manutenção periódica devem ser feitas por especialistas. Então, todas as empresas, as indústrias aí, elas são obrigadas a ter um sistema de proteção de descarga atmosférica, né, o SPDA, o famoso para-raio. Isso é item solicitado pelas seguradoras, às vezes o próprio cliente, que ele solicita porque ele precisa ter a garantia, né, que aquele produto que ele está comprando, que às vezes armazena ali naquele local, tem que estar seguro. Então o Brasil é um dos campeões de raios ainda, né, de descargas atmosféricas. A gente tem uma incidência muito grande, então é extremamente necessário que seja feito esse sistema de proteção de descarga atmosférica. O raio, a descarga atmosférica ainda causa muitos incêndios em áreas industriais, mas também lá no campo, também lá nas florestas, nas matas, nos canaviais, onde, né, lá externamente é mais difícil da gente ter esse controle e fazer essa prevenção, né? A gente não sabe onde exatamente vai cair um raio, né? A gente não consegue instalar esses sistemas, mas nos ambientes físicos ali, nos prédios, nas edificações, nas indústrias, normalmente a gente vai ter também esse para-raio, esse SPDA, esse sistema de proteção de descarga atmosférica, que precisa ser feito e inspecionado por um profissional legalmente habilitado, né? Normalmente quem vai fazer isso é um engenheiro elétrico, é uma empresa especializada nesse sentido. Então, muito provavelmente a empresa onde você trabalha tem esse projeto, tem o SPDA, né, feito por um engenheiro elétrico para também fazer esse controle, né, para evitar que esse raio seja aí também um causador de incêndio. Outro item que deve ser observado e que é muito comum em todas as empresas que a CIPA precisa atuar é a estocagem incorreta de materiais. Então, os líquidos inflamáveis não devem ser guardados junto com materiais combustíveis sólidos. Também não devem ser estocados em grandes quantidades nos locais de trabalho, pois o acúmulo de gás desprendido desses materiais pode provocar explosões e, em consequência, um incêndio. Então, tomar muito cuidado também com o armazenamento desses líquidos inflamáveis. Existe a legislação específica para isso, a gente pode seguir lá a NR20, que vai nos dar uma base para isso, mas esses líquidos inflamáveis precisam estar armazenados em locais apropriados, específicos para isso, fora da área de produção, um local que seja coberto, que proteja ali aqueles líquidos inflamáveis das intempéries, que ele não esteja ali no tempo, no sol, mas que seja um local arejado, e um local específico apropriado para isso, que só tenha ali o líquido inflamável, que seja separado por tipo, por característica, Então, deixar combustível, etanol de um lado, vou deixar material corrosivo, ácido de outro, deixar
de forma organizada, separada, para que não tenha esse contato também, para que não possa ter essa reação, e separado de materiais sólidos, né? Então, esses líquidos combustíveis inflamáveis precisam ser armazenados de maneira adequada também, porque se houver qualquer tipo de problema, qualquer tipo de avaria nessas embalagens, nesses componentes, podem causar um incêndio de grandes proporções. Então precisa ter esse local apropriado, específico só para ele, como por exemplo a gente tem lá o local de armazenamento de cilindro de GLP ou de abastecimento de GLP. Então fica separado, fora da área industrial, né? Um local fechado, coberto, mas arejado, né? Porque a gente pode ter a presença de gases ali também. Então essa estocagem incorreta pode acabar provocando incêndios. E outro item importantíssimo que a CIPA também precisa avaliar é a arrumação e limpeza, né? A falta de arrumação e limpeza facilita o crescimento do fogo, dificultando ou impedindo a sua extinção. Panos, papéis, sujo de líquidos inflamáveis deve ter um destino próprio. Evite o acúmulo de lixo ou de qualquer outro tipo, né, de material combustível. Tomar muito cuidado, né, nas indústrias, nas fábricas, é muito utilizado os pallets aí, de madeira ou de plástico. Então, tomar cuidado para não ter uma quantidade excessiva desses pallets estocados, armazenados, sem uso, ou normalmente esses pallets de madeira acabam danificando e a gente tira uma ripa daqui, um pedaço dali e vai estocando, vai armazenando de qualquer forma. A gente está deixando material combustível ali para queimar. Outro item muito comum é o plástico e o papelão, né? Às vezes vem nas embalagens dos produtos aí que a gente utiliza nos processos industriais, e se a gente não der um destino correto para esse plástico, para esse papelão, ele também é um material inflamável, ele também é um material aí combustível, né? Que pode se tornar aí um propagador do fogo no momento de um incêndio. Então, a organização e a limpeza é essencial. A CIPA precisa atuar nesse sentido, está verificando nos setores se existe acúmulo de lixo, de papelão, de plástico, de papel, se tem muito pallet, né? Tomar cuidado onde isso é armazenado. Lembrar que aquele pano que está sujo com algum líquido inflamável ali, né, que está com um óleo, uma graxa, um lubrificante, não pode ser jogado em qualquer lugar. A CIPA precisa estar destinando, auxiliando para que os trabalhadores destinem isso num local apropriado, específico, e também cobrando essa organização dos setores, dos locais, para que a gente não tenha esse acúmulo de material que pode ser um material combustível, um material inflamável, que vai ajudar a propagar o fogo, né? E outro item muito crítico aí também é o cigarro, né? Um simples cigarro tem provocado grandes tragédias. Então, para quem fuma, apague completamente o que restou do cigarro. Se possível, molhar ali, né? Colocar na água para evitar realmente que tenha a reignição, que aquele fogo volte. Ao jogar as cinzas e pontas de cigarro, verifique se ele ainda está aceso e fazer o destinamento correto dessa bituca. Então, normalmente nas empresas hoje existe o local apropriado para fumantes, né? Tem a área de fumantes, onde vai ter o cinzeiro ali, vai ter aquele acessório para você depositar aquela sua bituca, aquele resto do seu cigarro num local apropriado, né? Então, evitar estar fumando fora desses locais específicos de fumantes e muito menos estar jogando essa bituca em qualquer lugar, né? Essa bituca aí, que aparentemente pode ser inofensiva, mas se a gente jogar numa vegetação ali que já está mais seca, bateu um vento ali, ou seja, jogou oxigênio, onde a gente já tem o material combustível ali, pode ser o início de um fogo. É o que tem ocorrido aí constantemente, né? Principalmente em beira de rodovia, em área de mata, né? Que às vezes o cara passa fumando e joga a bituca de cigarro para fora da janela do carro
e aí ele segue a sua viagem tranquilamente, vai embora, mas deixa lá atrás um rastro de destruição, né? O fogo vai começar naquela simples bituca de cigarro. Então a CIPA precisa agir nesse sentido também, fazer campanhas de conscientização, né? Ajudar a empresa a disponibilizar essa área para fumante, em local apropriado, seguro, né? E que tenha disponível o local para que essa bituca de cigarro seja destinada de forma correta. Isso também tem sido um dos causadores de incêndio. Então a CIPA precisa atuar no dia a dia em cima dessas causas aí, né? Umas com mais controle, outras nem tanto, mas precisa fazer essa prevenção para evitar o incêndio. É o nosso foco aqui. É legal, a gente precisa aprender a combater o incêndio, porque somos prevencionistas, então a gente tem que conhecer os equipamentos, como funciona, isso é importante, mas a gente precisa agir nas causas, agir preventivamente, que aí a gente tem menos perdas. Então sempre ali verificar a eletricidade, como a gente disse, os líquidos inflamáveis, o acúmulo de lixo, para-raio, sistema de proteção de descarga atmosférica, aterramento, verificar o acúmulo de material inflamável. Tudo isso vai auxiliar para que no dia a dia a CIPA consiga fazer essa prevenção, consiga minimizar essa probabilidade de incêndio. Então, agir fortemente na prevenção. Mais uma vez, prevenir é melhor do que remediar. Se a gente consegue evitar o fogo, a gente não tem perda de tempo, perdas materiais, ambientais e perda de vida. Então, trabalhar fortemente aí no quesito prevenção a combate, prevenção a incêndios, né? Propriamente aí, o combate a gente vai fazer quando essa prevenção por algum motivo falhar, né? Então trabalhar fortemente aí na prevenção para a gente evitar ter que combater o fogo, mas se for necessário a gente vai ter que estar preparado também para fazer esse combate.